Boa tarde, Eduardo Campos. Tudo bom, Tudo Eduardo bem, Suplicy? prazer em vê-lo. Olha, eu, em primeiro momento, quero agradecer muitíssimo o seu aceite. Para mim é uma honra enorme, porque as suas falas, elas são verdadeiras aulas de política, de ética e de conduta moral, principalmente nesse momento. A sua história representa muito para todos nós brasileiros. Então, muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo para a gente fazer esse diálogo. Com o maior prazer, Eduardo Campos. Então, você tem um nome semelhante ao governador Eduardo Campos, não é? Que faleceu É verdade. de automóvel. É o mesmo. Em São Vicente, não é? Isso. 2014. Aquele triste fato. O filho dele hoje é deputado federal, João Henrique Campos. Uhum. E ele está presidindo a Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica. Não sei se você sabe disso. Uhum. Sim. E já? Sim. Estou conseguindo te ouvir. Isso. Eduardo Suplicy, você tem uma... Não está ouvindo? Estou te ouvindo. Está me ouvindo bem? Eu estou. Tá. Eu tinha dado uma pequena pausa, mas eu consigo te ouvir agora. A imagem está boa e estou conseguindo te ouvir bem. Tá. Você tem uma vida dedicada aí a uma luta e enfrentamento, né? Junto, eu não falo nem pelo, mas juntamente com aqueles que são considerados minorias na instância de poder. Isso é uma causa, uma luta muito necessária e muito nobre, porque você já atuou como senador, como deputado federal, deputado estadual, como vereador, e junto à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, na cidade de São Paulo. Né? Certo. Quando se escolhe lutar junto com as minorias, ou seja, com os grupos LGBTs, para a periferia, né? Quais são os enfrentamentos dentro desse sistema que segrega tanto as pessoas? Bem, ao tempo que fui secretário de Direitos Humanos, mas também como senador, como vereador, na verdade eu tenho me dedicado, sim, a questões relativas aos direitos humanos. Por exemplo, ao tempo que fui secretário de Direitos Humanos, dentre outras coordenações de políticas, havia a coordenação de políticas para a população LGBT, que tinha como objetivo, de um lado, organizar a chamada Parada LGBTI, lá na Avenida Paulista, que a cada ano tem sido tradicional. Esse ano, por causa da pandemia, não pôde haver, né? Mas também ali foi instituído pelo prefeito Fernando Haddad o programa Transcidadania, que foi muito importante. Aliás, ainda existe, não é? Se provia a cada pessoa transexual que poderia passar a obter uma quantia próxima do salário mínimo, e a pessoa se comprometia a ter 30 horas semanais, hora de trabalho, combinadas de trabalho e estudo. E no primeiro ano foram 100 pessoas inscritas, no segundo ano já havia 200, e esse programa ainda continua. E acho que foi uma iniciativa importante, e
Só para ter uma ideia, no meu gabinete trabalham 20 pessoas e dentre as quais eu tenho trabalhando comigo 3 pessoas que são trans, então, e que são muito bem respeitadas e convivem muito bem, seja com as pessoas que procuram meu gabinete, como também entre nós, com todos que trabalham no gabinete. Não é? Como secretário de Direitos Humanos, havia também a política sobre álcool e drogas, que foi responsável, foi uma das secretarias responsáveis, junto com as de saúde, a assistência social e do trabalho e tudo, pelo programa de Braços Abertos, que também teve uma função muito especial, e havia cerca de 500 e poucas pessoas inscritas no programa de Braços Abertos, na época de Fernando Haddad. As pessoas tinham direito de estar recebendo 3 refeições ao dia, tinha e também um quarto de hotel e acho que R$ 15 por dia, e também a obrigação de 30 horas semanais combinadas de trabalho e estudo, e houve resultados muito positivos para que, certo dia, só para lembrar, o prefeito reuniu todos num auditório ali na Avenida São João, e havia cerca de 10, 12 pessoas que disseram como é que estava o programa depois de uns 10 meses de programa. E aí eu me lembro, em síntese, lembrar do depoimento de uma pessoa, uma pessoa lá de uns 30, 40 anos, falou: olha, eu estava já consumindo 30, 40 pedras de crack por dia, estava completamente isolado da minha família, tinha parado de estudar e de trabalhar, mas daí eu entrei no programa, passei a estudar novamente, convivo outra vez com a minha família. No final do ano, agora estou consumindo só 1, 2 pedras por dia, e ao final do ano eu vou fazer o vestibular. Só para um exemplo, né? Mas, como vereador, assim, bom, mais presente aqui na cidade do que como senador, eu muitas vezes sou chamado, né, por problemas a cada momento, como ainda nesta semana, ainda hoje mesmo eu conversei com um representante de mediação da Secretaria da Habitação, porque está para haver um despejo de uma remoção de 21 famílias, cerca de 70 pessoas, que estão ali numa ocupação na Avenida Rio Branco 701. Então, uma das pessoas que estão na ocupação é uma senhora que está aguardando uma filha, vai ter a filha nesta semana, nos próximos dias, mas ela já tem 8 filhos e filhas, mais 4 adotivos, portanto, vão ser 13, e ela é uma liderança da ocupação, e então aquela área está por ser objeto de uma remoção pelo proprietário, mas dadas as circunstâncias ainda, inclusive por causa desta pandemia, então eu fiz um apelo para que
pudesse haver uma compreensão no sentido de aquelas famílias poderem pagar uma quantia razoável, modesta ao alcance deles, de aluguel, e que possam pelo menos ficar lá mais 30 ou 60 dias, e essa líder das famílias lá está indo para o hospital para ter uma menina, então, com 9 meses. Estou te dando o exemplo dessa semana, do que eu procurei conversar, e aqui de casa, porque não pude ir até lá, falei no telefone daqui de casa, ou seja, com frequência estou atendendo problemas da população em situação de rua, e os mais diversos, e ao mesmo tempo eu estou muito dedicado, porque inclusive surgiu em função da pandemia, surgiu com extraordinário vigor e interesse o tema da renda básica de cidadania. Há 3 meses atrás foi aprovado o auxílio emergencial, R$600 por adulto em famílias que ganham até 3 salários mínimos, no máximo 2 adultos por família, ou, no caso da família monoparental, seja só do pai ou da mãe, também tem direito, e também no caso da adolescente menos de 18 anos, que porventura tenha filho ou filho, também tem o direito a esse auxílio. E então aconteceu, e quando há 3 meses atrás foi apreciada no Congresso Nacional e recebeu o voto favorável de todos os senadores, de todos os deputados, mas aí se está debatendo muito, e não apenas no Brasil, mas em muitos países do mundo, a instituição daquilo pelo qual eu tenho batalhado há anos, a renda básica de cidadania, né? Então, cresceu enormemente o interesse por isso. Felizmente, na terça-feira, dia 21 de julho, foi instituída a Frente Parlamentar pela Renda Básica de Cidadania, e com parlamentares de 23 dos 24 partidos representados no Congresso Nacional. E então, para você ter uma ideia, acho que eu resolvi dedicar minha energia e força para que possa ser implantado o quanto antes a renda básica de cidadania, objeto de lei aprovada por minha iniciativa há 16 anos, mas que diz que será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, o auxílio emergencial, mas até que um dia todas as pessoas, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, venhamos todos a ter o direito de receber uma renda que, na medida do possível, com o progresso do país, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada pessoa. A ninguém será negada. Claro que os que temos mais colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber, mas daí teremos, então, as vantagens decorrentes da renda básica universal e incondicional, tais como não haver mais qualquer burocracia envolvida, em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal. Não eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: olha, eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda.
eliminamos o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando se tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. A pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto, mas se eu iniciá-la, receber esse tanto, e aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez entre na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. E é do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano que teremos a maior vantagem. O dia que, para aquela mulher que, não tendo alternativa para dar de comer em casa, resolve vender o seu corpo, ou no caso daquele rapaz que, não conseguindo ajudar direito o orçamento da sua família, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do O Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs. O dia que houver para si, cada membro da sua família, uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora vou poder fazer um curso aqui numa instituição na minha cidade, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É nesse sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos na sociedade. A minha admiração pela sua pessoa, enquanto político e enquanto ser humano, é justamente todas essas batalhas e essas conquistas a partir da sua luta, enquanto pessoa ativa na sociedade, para uma economia mais igualitária e que atenda às necessidades da dignidade humana. Ficou com um café, tá bom. Eu sou professor universitário e fui testemunha ocular de como o ProUni permitiu que muitas pessoas que tinham um sonho, mesmo depois dos 40 anos de idade, de fazer o seu primeiro curso universitário, e isso como meio de libertação, de fato, de toda uma opressão histórica, né, e de busca do conhecimento também. Eu trabalhei muito tempo na pedagogia, então eu tive um contato muito grande com mulheres que inclusive sofriam algumas violências simbólicas e físicas, mas que a partir do encontro com a universidade por meio da bolsa de estudo, faziam uma outra reflexão sobre a própria vida, sobre seus valores, sobre seus direitos e transformavam de fato, né, a sua condição. E também, para que você possa conhecer um pouco a minha história, eu fui criado dentro da fé católica. O meu padrinho, ele é bispo de Fortaleza, e eu tive um encontro muito íntimo com a teologia da libertação e com as comunidades eclesiais de base, com todo esse movimento, né? E eu tive a oportunidade também de presenciar no Ceará e em outros estados do Nordeste, não só como aqui em São Paulo, o antes e o depois do atendimento às famílias por meio do Bolsa Família. Então, crianças que exerciam de fato um trabalho escravo a partir do Bolsa Família tiveram a oportunidade de estudar, ter uma alimentação mais digna. Isso que você falou, eu pude ver na prática, né? Essa libertação da escravidão imposta por esse capitalismo a partir dessas ações. Fazendo uma análise política, com seu conhecimento na área de economia e sua experiência política, por que há tanta resistência por parte de algumas pessoas em querer uma economia que possibilite mais igualdade social? Porque quando isso começa a acontecer na esfera nacional, né, algumas pessoas elas se colocam tão resistentes e preconceituosas. Uma análise cultural mesmo, a partir da sua experiência. Bem, olha, fico contente de saber que você teve essa formação e participou, quando mais jovem, de pessoas na teologia da libertação, e também que
Estou vendo aqui pessoas que estão dizendo, mande uma saudação aí para Petrolina, para o Ceará. Nós estamos sendo ouvidos por pessoas nos mais diversos lugares do Brasil, Do que é Brasil. uma boa coisa. Você está em São Paulo agora? Eu estou em São Paulo. Então, eu também. Mas estamos sendo ouvidos, e então eu acho tão importante que nós venhamos a seguir exemplos de pessoas que têm feito recomendações. Olha, só para lembrar, porque você sabe que ontem houve o funeral de John Lewis, aquele que era um dos maiores amigos, companheiros de Martin Luther King Jr. E não sei se você teve a oportunidade de ler hoje, está nos jornais de hoje, o artigo que o John Lewis, que companheiro de Martin Luther King, que me acha que foi, acho que é a 21. Vou trazer aqui o Martin Luther King, que justamente foi uma pessoa que está sendo lembrado pelo seu amigo John Lewis, que falou coisas muito próximas de como devemos lutar por uma sociedade mais igualitária. E lembrando de iguais direitos para todos, inclusive negros, brancos, amarelos, vermelhos e tudo. Então, se nós quisermos construir uma sociedade civilizada e justa, nós precisamos levar em consideração aqueles valores que são próprios, meu livro também, próprios da história da humanidade. Valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio, de se levar a vantagem em tudo, mesmo que pisoteando sobre o próximo. Valores tais como aqueles que estão tão bem sintetizados num dos mais belos discursos da história da humanidade, de Martin Luther King, Eu Tenho um Sonho, que ele pronunciou quando se completava os 100 anos da abolição da escravidão nos Estados Unidos, e ele conclamou a todos que lutavam por direitos iguais para se juntarem diante do memorial de Abraham Lincoln, que havia assinado a abolição da escravidão. E nesse dia ele falou a respeito de quão feliz ele estava, porque estavam 250 mil pessoas reunidas ali diante do memorial de Abraham Lincoln, na maior demonstração em favor da liberdade na história daquela nação. Porque depois de 100 anos da abolição, que foi uma grande fonte de luz para milhões de escravos negros que haviam sido queimados nas chamas de causticante injustiça, aquilo veio como um alegre raiar do amanhecer que acabou com a longa noite de seu cativeiro. Mas naquela época, era 1963, 28 de agosto de 63, ele disse, olha, mas infelizmente, embora a nossa Constituição diga que todos, brancos assim como negros, teriam garantidos os direitos inalienáveis à vida, à liberdade, à busca da felicidade, para os negros ainda isso não estava acontecendo. Uhum. Deu uma pequena travada. A gente já retoma. Né? Eu peço para ele retomar a fala, para que a gente possa acompanhar aí o pensamento desse ser humano que eu considero assim de
Uma ética. Deu uma pequena Não travada. podemos estar... agora melhorou? Melhorou, Eu voltou. precisei... eu só liguei o meu celular, que senão iria acabar a bateria, então já Ah, liguei na tá. tomada. Então, aí ele disse, nós não podemos mais aceitar tomar do chá do gradualismo daqueles que dizem que as mudanças ocorrerão com o tempo, porque se nós não realizarmos as mudanças que se fazem tão necessárias urgentemente, nós vamos viver um novo verão abrasador, como tinha acontecido pouco antes com quarteirões de Chicago, Detroit e Los Angeles, São Francisco incendiados, né? Mas também ele disse que não seria o caso de realizarmos ações erradas. Não vamos tomar do cálice do veneno, do ódio, da guerra, da vingança. Vamos sempre confrontar a força física com a força da alma, para daí, então, mais adiante, ele dizer de seu sonho de que um dia, ali nos Morros Vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos, os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Coisas tão bonitas e que foram, de alguma forma, recordadas por esse seu amigo e companheiro dele, o John Lewis, que deixou para ser publicado no New York Times de ontem uma carta aos americanos, e que é uma coisa tão bonita. Será que eu posso ler um trechinho desta carta? Por favor, por favor. Vocês também devem estudar e aprender as lições da história. A humanidade está envolvida nessa luta existencial dilacerante há muito tempo. Pessoas em todos os continentes se puseram no lugar de vocês durante décadas e séculos antes de vocês. A verdade não muda, e é por isso que as respostas elaboradas há muito tempo podem ajudá-los a encontrar soluções para os desafios do nosso tempo. Continue construindo a união entre movimentos espalhados pelo mundo todo, porque precisamos afastar nossa disposição a lucrar com a exploração dos outros. Você lembra que há poucas semanas atrás ele saiu do hospital para ir naquela praça que é denominada A Vida dos Negros Também Importa. Daí ele fala que, mesmo que eu não esteja mais aqui, peço-lhes que respondam ao mais alto apelo do seu coração e defendam que vocês realmente acreditam. Na minha vida, eu fiz tudo o que pude para demonstrar que o caminho da paz, o caminho do amor e da não violência é o mais excelente. Agora é a sua vez de deixar a liberdade soar. Quando os historiadores pegarem suas canetas para escrever a história do século XXI, que digam que foi a geração de vocês que finalmente derrubou os pesados obstáculos do ódio e que a paz, enfim, triunfou sobre a violência, a agressão e a guerra. Por isso eu lhes digo, caminhem com o vento, irmãos e irmãs, e deixe o espírito da paz e o poder do amor eterno serem seus guias. São as palavras finais dele. Depois você lê inteiro, está na Folha de hoje. Eu fiquei comovido ao ler essas palavras e por isso que eu resolvi colocar aqui nesse nosso diálogo, prezado Eduardo de Campos. Perfeito. Com todas essas lutas registradas historicamente, aqui no Brasil tem uma particularidade, porque assim que a escravidão do povo negro
né, os colonizadores africanos que vieram para cá contra a vontade, a grande história da colonização africana no Brasil é que eles vieram para cá como colonizadores contra a própria vontade. Né? Mas assim que houve a abolição da escravatura, também houve a caça, a vassalagem, né? E as pessoas que estavam ali, então, livres, elas acabaram ficando sem trabalho, sem lugar para viver, e foram perseguidas. E até hoje, os corpos pretos, né, eles são perseguidos, e é a população que mais morre por meio de violência policial. Né? E também se criou nesse momento, penso eu, se eu estiver errado, me corrija, por favor, né? E aí uma fala do Max, que eu achei, do Max Muratória, que é um ator e produtor cultural, que eu achei de uma inteligência muito grande. Ele falou assim, após a abolição da escravatura no Brasil, do trabalho escravo, houve a invenção da pobreza branca e da miséria negra. Eu achei isso muito forte. Né? Porque quando a gente chega na população mais carente, mais pobre, a gente chega na população negra, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Sim. E nós temos aí, apesar de todas as lutas que estão em evidência na nossa sociedade, dos grupos LGBTQIA+, né, das pessoas negras, dos indígenas, a gente tem uma camada social que acaba tendo a sua subjetividade capturada pelo discurso de que o neoliberalismo permite uma liberdade de escolha. É possível, Eduardo Suplicy, com esse sistema, né, que acaba formando uma tríade entre indústria cultural, que captura as massas com esse desejo de escolha e de liberdade, com esse capitalismo e o neoliberalismo, fazer política para a igualdade social? Olha, um dos expoentes, defensores do sistema de mercado, Milton Friedman, em Capitalismo e Liberdade, ele argumenta que o capitalismo seria o sistema mais consistente com a liberdade do ser humano. Entretanto, no capítulo sobre a pobreza, ele diz que não resolve bem a pobreza, o problema da pobreza. E se quiser resolvê-la, então é importante se instituir a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. Se me permite, eu gostaria de... Você conhece Renda de Cidadania, a saída pela porta? Sim. No meu livro sobre a renda básica de cidadania. Neste livro, há uma entrevista que eu fiz no ano 2000 com Milton Friedman. E ele me respondeu por e-mail. Uma das minhas perguntas foi: como o senhor avalia a proposição de uma renda básica ou renda do cidadão comparada com a alternativa de um imposto de renda negativo? Uma resposta de Milton Friedman: uma renda básica ou renda do cidadão não é uma alternativa ao imposto de renda negativo, é simplesmente uma outra forma de se introduzir um imposto de renda negativo se for acompanhada de um imposto de renda positivo sem isenção, o que leva o professor Felipe Vampares, a maior autoridade sobre a renda básica e fundador da Basic Income Earth Network, a dizer: esta é uma afirmação muito clara da equivalência formal entre os dois esquemas, o que sugere Milton Friedman a favor tanto de uma proposta como da outra. Ora, o presidente Jair Bolsonaro, quando ele venceu as eleições, ele jurou perante Deus e o povo brasileiro a cumprir a Constituição brasileira, que no seu artigo 3º diz claramente que
constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E no seu programa de governo entregue ao Superior Tribunal Eleitoral, Jair Bolsonaro diz que vai garantir a todas as famílias no Brasil uma renda mínima garantida, como os pensadores liberais, tais como Milton Friedman, argumentam. Ora, então, seria próprio que Paulo Guedes e Jair Bolsonaro estivessem agora, já passados 1 ano e 7 meses de governo, a instituir a renda básica de cidadania, que, aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional, está lá como lei, que será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como fazem o Bolsa Família, o auxílio emergencial e outros programas de transferência de renda. Mas está na hora, sim, de implementarmos a renda básica de cidadania. E eu estou muito disposto a colaborar para este propósito. Então, esse tempo aqui de pandemia, tenho procurado fazer a cada dia 3, 4, 5, 6 conversas como esta com você, prezado Eduardo Campos, sobre esse tema. Posso lhe dizer que desde 23 de março, salvo engano, essa aqui é de número 205. Tenho feito 5, 6 por dia, 1, 2 horas cada uma. Então, até que eu espero ainda durante a minha vida a realização, ver este sonho realizado, a implantação da renda básica de cidadania no Brasil e em muitos dos países do mundo. Felizmente, já há um município no Brasil, o de Maricá, que começou a implantação da renda básica de cidadania pelo prefeito Washington Quaquá e agora o Fabiano Horta, e até o final deste ano, 1/4 da população já está recebendo, até o final do ano, metade da população de 162 mil habitantes, e até 2024 toda a população de Maricá estará recebendo uma renda básica de cidadania incondicional para todos. Eu, no meu mestrado e doutorado, eu fui orientado pela Márcia Tiburi, que foi candidata ao governo do Rio de Janeiro, porque eu tenho uma imensa admiração, tanto enquanto de construção do pensamento, como por todas as atividades sociais e políticas que ela desenvolve. E eu estou falando isso porque você tocou em uma questão que eu acho muito importante. Apesar de isolados, né, por meio do isolamento social, que foi necessário, e ela não estar no Brasil, as lives possibilitam que a voz atravesse as fronteiras e chegue à casa das pessoas para que a gente possa refletir sobre tantas coisas nesse momento, né? Então eu penso que esses diálogos, para mim, eles têm sido um livro aberto, porque a gente vai entendendo assuntos tantos por meio da visão do outro. E aprender com esse outro, eu acho que é de suma importância para que a gente cresça como pessoa humana. Então eu tenho dialogado, por exemplo, com a Gervásia Boreal, que é drag queen, e aliás eu queria te parabenizar por uma ação política sua, que começa do mínimo ao máximo, do máximo ao mínimo. O que eu quero dizer com isso? Você propôs e concedeu o título de cidadã paulistana a Salete Campari. Sim.
que normalmente também é uma população, as drag queens, as transexuais, que são esquecidas nessas homenagens. E eu, que sou gay assumido socialmente desde os meus 18 anos de idade, sei a importância que isso é para toda a comunidade. Porque, embora tenha sido um gesto oferecido a ela, né, é uma população que muitas vezes é esquecida. E eu achei isso muito nobre, porque, de fato, ela alegra, ela é uma artista que está sempre presente na noite LGBTQIA+, aqui de São Paulo, e isso tem uma representação simbólica, né, para a história do grupo LGBT muito significativa. Então eu quero te agradecer por isso, por ter lembrado também e ter tido esse carinho com uma pessoa que está tão presente no nosso cotidiano, levando alegria, diversão, e que muitas vezes não tem essa oportunidade, não tem essa visibilidade na esfera pública e política. Ela é uma pessoa muito especial. Uhum. Apesar do Eduardo Campos, você sabe que estava para ser realizado, dia 20 de março, um encontro chamado Encontro de Francisco, sobre a economia de Francisco e Clara. Mais de 2.000 jovens de todo o mundo, dos quais 250 do Brasil, estão se preparando para a reunião que, em vez de 20 de março, vai ser realizada em Assis, cidade de São Francisco de Assis, em 20 de novembro próximo. E, então, esses jovens estão programados, jovens de até 35 anos, serão mais de 2.000, a maior delegação é italiana, a segunda maior é a brasileira, com 250. E me convidaram para conversar com eles na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ano passado. Eu estive lá e pediram que eu falasse um pouco da renda básica. Daí eu expliquei, ao final eles disseram: nós queremos que você venha ao encontro com o Papa Francisco, que também vai ser com Amartya Sen, Muhammad Yunus, Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs, grandes economistas e pensadores. E eu fiquei super contente, e mais contente ainda, porque quando ouvi a homilia da Páscoa pelo Papa Francisco recentemente, ele já adiantou que ele quer ver que está na hora de instituir uma renda básica universal. Então, acho que vai ser muito, muito feliz esse encontro, que foi agora adiado e marcado para 20 e 22 de novembro. Mas uma das coisas que me chamaram a atenção, eu acho assim, muito especial, foi quando o Papa Francisco, voltando do Brasil para o Vaticano, no avião, foi perguntado pelos jornalistas: e o que o senhor acha de uma pessoa que é gay? E ele deu uma resposta, algo assim, você talvez saiba até melhor que eu, mas eu me lembro: olha, se uma pessoa ama a Deus e é homossexual, e quem sou eu para julgá-lo? Então, eu achei assim um exemplo muito importante do respeito ao ser humano, e inclusive por aquelas pessoas que têm a sua opção sexual diferente daquela que muitos preveriam, né? Então, eu acho que seria bom se o presidente da República prestasse boa atenção nessa recomendação do Papa, né? O que você achou? O bispo de Caicó, inclusive, em uma homilia, ele fez referência à questão da homossexualidade como um dom, e ele foi muito criticado por isso, mas ele disse:
Se não é distúrbio, se não é doença, se não é sacanagem, se a pessoa nasce, nós temos que amar esses irmãos porque é um dom. E aí ele explicou todo o conceito de dom dentro da concepção cristã, e ele foi muito criticado por isso, né? Mas eu acho que eu, como tive uma caminhada muito intensa junto à Igreja Católica, grupo de jovens, fui catequista, fui vocacionado, pensei em ser padre. Eu sou devoto de São Francisco de Assis, então conheço bem a história de Francisco, já no final da Idade Média e de Clara. E um documentário que me tem muita importância, porque eu assisti na adolescência junto com meu padrinho, na época era padre, é Fé e Pé na Caminhada, que mostrava a Romaria da Terra, a luta pela reforma agrária, juntamente com as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, né? Da Igreja Católica, na verdade, é um movimento ecumênico, mas que parte de uma proposta da Igreja Católica. E todas essas referências, né? E já naquela época, a gente esperava a possibilidade de se ter um Papa latino-americano, porque isso mudaria a ótica, né, da administração, eu digo assim, enquanto Estado político, a visão católica da coisa, né? Porque até então ficava dentro da concepção europeia, que é uma outra visão de mundo, inclusive a formação da cultura ocidental parte dessa cultura europeia, que inclusive aqui no Brasil tem um movimento das pessoas negras para que se altere um pouco esse olhar, e eu acho isso extremamente importante e significativo, para que a gente tenha um olhar mais voltado para a pluralidade cultural do Brasil, né? E menos essa questão de que a civilização parte da cultura europeia. Tá, isso é o que foi trazido, mas ainda falta a gente explorar a cultura dos povos ameríndios. E eu conversei com Danilo também, que é um indígena gay. E eu achei muito interessante a colocação dele, porque ele disse assim para mim numa live, ele falou assim, Eduardo, eu não me considero brasileiro tupiniquim, eu me considero tupiniquim, porque a condição de brasileiro foi dada depois. Eu já estava aqui, o meu povo já estava aqui. A minha ancestralidade se constrói a partir da cultura tupiniquim. E existe uma resistência tão grande das pessoas, né, fundamentalistas, conservadoras, ligadas ao neoliberalismo, que captura a nossa subjetividade de algumas pessoas, e entender essa pluralidade da formação da cultura brasileira e da emergência de uma economia que acolha essa diversidade e que elimine a pobreza e a miséria. Eu só queria te falar isso, né? Porque assim, eu tenho uma admiração muito grande por tudo que o Papa Francisco faz e pelas mudanças dentro das possibilidades que ele propõe dentro da igreja. E a gente está chegando aí no nosso tempo final, senão o Instagram derruba a gente. E eu gostaria muito que você desse as suas considerações finais, por favor. Olha, permita lhe falar que está sendo muito especial ter esse diálogo com você. Eu queria... Você sabe que quando eu soube que o presidente havia que ficou contagiado com o coronavírus, teria que ficar pelo menos 2 semanas lá no Palácio Alvorada em isolamento, eu avaliei que, quem sabe, ele pudesse ter a oportunidade de ler um livro que é relativamente curto e gostoso de ler, que é Utopia, de Thomas More, não é? Você conhece? Conheço. E por que razão? Porque neste livro, escrito em 1516, há um diálogo do cardeal More com diversas pessoas, onde eles estão debatendo, não posso atender, onde estão debatendo que a pena de morte instituída na Inglaterra naquela época não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E foi então que o
viajante português Rafael Ítalo Deu, em grego significa um contador de histórias, observa muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa, senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, na Bélgica, um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a instituição ou propõe a garantia da sobrevivência dos habitantes de Bruges. E, por causa disto, Thomas More é considerado um dos pensadores da história da humanidade que melhor fundamentou o direito à renda básica de cidadania. Então, eu cada vez mais tenho batalhado por isso, e pessoas como Martin Luther King, por exemplo, no seu livro Caos ou Fraternidade, para onde é que nós vamos daqui para frente, ele diz que agora é necessário que mais e mais venhamos a colocar em prática aquilo que é uma solução muito simples para acabar com a pobreza, que é a garantia de renda para todas as pessoas. Você sabe que mais e mais essa proposta está sendo colocada. Você já esteve num local onde está bem aplicada o direito de todas as pessoas receberem um dividendo, uma renda básica universal para todos naquele lugar? Você já esteve lá? Não. Posso lhe contar? Pode. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte do país boa parte da população ainda era pobre. Então ele disse: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra. Enorme resistência. Demorou 5 anos para ele persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que, 10 anos depois, ele se tornou o governador do estado do Alasca, que havia, ao final dos anos 60, na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, descoberto enorme reserva petrolífera. Então, disse ele aos seus 300 mil concidadãos em 1976. Hoje são lá 750 mil habitantes. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes à exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. Ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E então aqueles recursos passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca, em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos, internacionais, inclusive de 200 empresas brasileiras, empreendimentos imobiliários. O fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje, 66 bilhões de dólares. Vamos supor que você estivesse residindo no Alasca 1 ano ou mais. Numa folha única de papel, um application form, você teria escrito: eu sou Eduardo de Campos, moro neste endereço, única exigência é estar lá 1 ano ou mais, responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos, trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração nem
o patrimônio acumulado, poucas perguntas adicionais, 2 pessoas testemunham essa declaração é verdadeira. Se assim tivesse procedido, lá em setembro ou outubro, teria recebido por transferência eletrônica na sua conta bancária ou por cheque, se preferiu, enviado à sua residência, nos primeiros anos 80, 300, 400, 500, no ano 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, 3.269 dólares por pessoa. No ano passado, 1.696 dólares por pessoa, pelo direito de todos partilharem da riqueza do estado do Alasca. Consequência, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos, hoje o mais igual, juntamente com Utah, 0,42 de coeficiente Gini, e constitui suicídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim desse sistema. Eu estive por 7 dias no Alasca em 1995 e vi quão bem aceita essa prática ali no Alasca. Macau também tem experiências de renda básica, estão sendo realizados nos mais diversos países do mundo. Aqui no Brasil, a cidade de Maricá está já com 1/4 da população, até o final deste ano, metade da população, e até 2024, hoje são 162 mil habitantes, estarão recebendo uma renda básica igual para todos. E é importante que a gente possa colaborar para que logo isso aconteça em todo o Brasil. Quando isso acontecer, nós estaremos mais próximos de realizar os objetivos do Papa Francisco. Ele vai voltar, ele está se conectando lá para a gente poder finalizar aqui. Falei com um dos assessores dele e só aguardar um pouquinho que ele está fazendo aí o que é necessário para retornar, para a gente finalizar com essa fala tão profunda, né? E eu espero que todos esses projetos políticos, eu falo projeto porque, embora se tenha boa vontade, inteligência e experiência, existe uma certa resistência por parte da sociedade brasileira, principalmente aquela denominada elite. Quando a gente fala elite, a gente não fala só em condição econômica e financeira, a gente fala uma forma de pensar a sociedade. E então, assim, mas que essas práticas políticas elas possam atender às necessidades do nosso povo brasileiro, das pessoas aqui na cidade de São Paulo, transformando vidas de fato, que a gente tenha um encontro com a dignidade humana. E eu me lembro de um momento em que o Cristóvão Buarque disse que a felicidade precisava ser elevada à categoria ética e que essa era uma condição de direito. E no momento em que ele disse isso, anos atrás, ele foi muito criticado, né? Mas é fato, né? A felicidade ela se manifesta por meio de realizações mínimas, são momentos. E pensar que a felicidade é um direito, porque na medida que eu consigo realizar, né, os meus desejos, as minhas buscas, os meus sonhos, eu tenho então momentos de felicidade. E se a felicidade fosse compreendida como um dos itens de preocupação política, nós de fato teríamos aí um encontro com a realização de um projeto de Brasil, porque propiciar momentos de felicidade para a população é atender às necessidades básicas e não básicas também, que dão dignidade à pessoa humana, né? Então, uma educação de qualidade, mas uma educação de qualidade que faça com que a pessoa tenha um conhecimento teórico, mas que transforme esse conhecimento teórico também em práticas cotidianas da nossa vida, que saiba respeitar com igualdade toda e qualquer diferença, diversidade, porque todo conhecimento teórico ele só tem valor
se nos melhorar enquanto ser humano, na nossa relação com o outro, no nosso local de trabalho e no modo como nós enxergamos as possibilidades. Né? Então deixa eu mandar de novo para ele o link. O Eduardo Suplicy está tendo um pequeno problema para retornar, então como ele tem uma outra daqui a pouco, se não for possível, eu vou encerrar, mas eu falei com ele pelo WhatsApp, foi um pequeno problema aí, porque eu estou mandando o link, mas quando ele tenta entrar pelo link, está entrando na live de uma outra pessoa, né? Então, se não for possível, eu agradeço depois a participação dele, e tudo que ele expôs durante esse tempo de 1 hora, eu acho que é suficiente para a gente poder aprender muito sobre política, né, e sobre questões sociais. Vamos só ver se ele vai... acho que não tá conseguindo. Oi? Não está dando certo. Eu apertei 2, 3 vezes, deu sempre a mesma mulher falando outro programa. Não, então tudo bem. Eu vou encerrar aqui com as pessoas e te agradeço muito. Depois eu falo com você por telefone para te agradecer. Tá bom? Muito obrigado. Foi ótimo o diálogo. Gostei muito. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Um abraço. Até logo. O Eduardo Suplicy não conseguiu voltar, porque ele está clicando no link que eu envio, mas está entrando na live de outra pessoa. Então assim, o nosso diálogo ficará disponível, né, para que você possa aí compartilhar com as pessoas no meu site www.eduardocg.com, lá na página live. Agradeço a todos vocês que acompanharam, participaram aí desse momento, para mim foi muito enriquecedor. Um beijo para todos vocês. Sintam-se abraçados e até a próxima.